senhores. Na minha introdução, afirmar que o homem de pacto é o cabeça da esposa. E que é muito importante entender isso, porque como cabeça da esposa, esse homem tem mandamentos a cumprir. Deus estabeleceu que o homem deve cumprir mandamentos para com a sua esposa. Esses são dois assuntos bem fundamentais. Esses são dois assuntos bem fundamentais que nós não podemos esquecer como homens. E o homem precisa entender. Primeiro, ele precisa entender que a sua essência é a essência de um homem de pacto. Não é a essência de qualquer homem, é a essência de um homem de pacto. E depois ele precisa radicalmente entender, de uma vez por todas, que como homem de pacto ele tem mandamentos a cumprir. Deus então, através de Jesus, estabeleceu mandamentos para que o homem cumpra. Os homens que são casados aqui, já têm uma esposa, dê um grito de glória a Deus aí, os homens, vamos lá, me ajuda? Meu Deus, cadê os homens, Senhor? Misericórdia. Os que têm esposa e sabem que ela é sua e não tem dúvida alguma disso. Os homens que ainda não casaram também, vão dar um glória a Deus aí, que vai casar um dia com menina. Então, lendo a Bíblia, em especial aí no livro de Efésios, nós vamos encontrar alguns mandamentos de Deus para o homem. Para o homem, que é importante que isso fique claro para todos nós. Ser o cabeça da esposa não torna o homem superior a ela. Foi de onde esse Ru? Foi daqui? Não torna o homem superior ou mais importante, mas torna ele mais responsável. Então me ajude repetindo, para quem está em casa ouça. Ser o cabeça da esposa, repete comigo, me ajuda. Não torna o homem mais importante que ela. Torna o homem mais responsável. Ter autoridade para ser o cabeça da esposa não está no volume da voz, mas no cumprimento dos seus mandamentos, no cumprimento das responsabilidades do seu mandamento. Não é o volume da voz. Não aqui, graças a Deus, talvez aí quem está assistindo não, mas alguns homens acham que é no volume da voz que ele tem autoridade, ele pensa que é por causa disso, e de verdade não é, Então é sobre isso que vamos ministrar essa manhã. Eu quero ministrar a vocês aqui hoje, deixar gravado para o mundo todo ouvir, 8 mandamentos de Deus para um homem em relação a Deus, em relação à sua esposa, com relação a Deus em relação à sua esposa. 8 mandamentos que Deus estabeleceu para que um homem possa cumprir. E aqui aperte os cintos, porque eu tenho o primeiro mandamento para ministrar a você que escreva, quem puder. O primeiro mandamento de Deus para o homem é esse: seja imitador de Deus através de Jesus Cristo. O livro de Efésios, capítulo de número 5, os versículos de número 1 e versículo de número 2, fundamenta esse mandamento do Senhor para o homem. Se puder projetar, eu vou agradecer. Esse livro de Efésios, esse mandamento está fundamentado em Efésios 5, do 1 ao 2. Leiam comigo bem alto, me ajude. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma, ou com aroma agradável ao Senhor. O mandamento de Deus para o homem é exatamente esse: imitar a Deus como filho. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo disse: imita, como filho quer imitar seus pais, vocês como filho de Deus, imite Deus, queira imitá-lo. É assim que vai funcionar. Imitar a Deus é tornar Cristo como modelo para a nossa vida, como homem, como Jesus pensa em relação à igreja, como Jesus fala em relação à igreja, como ele se comporta em relação à igreja, porque a igreja é a noiva dele, como ele pensa, como ele fala, como ele se comporta. Então, esse homem de Deus que quer imitar a Deus em relação à sua esposa, precisa pensar, falar e se comportar com a esposa, como Cristo faz com a igreja. Como Cristo faz com a igreja, como ele se comporta com a igreja. E como é que faz? Como é que Cristo faz com a igreja? Ele em sacrifício, está aí dizendo o texto, né? Ele em sacrifício se dá, se entrega em sacrifício, tá? Então,
quando alguém lê aí Efésios capítulo 5, alguns leem o texto e vê somente a parte que diz que a parte dos deveres da mulher. E eu fiquei lendo o texto de trás para frente várias vezes, e a mulher só encontra que tem que ser submissa, é um mandamento, só isso. E para o homem tem 8 mandamentos. Eu falei, meu Deus, só tem um para elas, não tem mais nada aí, é só para isso. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E que lá no Gênesis, criou-se primeiro o homem, com uma ideia muito importante de que esse homem foi criado por Deus em primeiro lugar para cumprir mandamentos. O dela é se submeter. Eu falei, só tem isso para ela. Fiquei procurando em outras traduções. Fui ler King James, fui ler NVI, fui ler várias outras traduções de Bíblia. E só tem nessas traduções dizendo, mulher, se submete ao seu esposo, somente isso. Mas que tipo de esposa ela se submete? O que cumpre seus deveres. A pior coisa para uma mulher, eu tenho até dó de algumas delas, a pior coisa é se submeter a um homem que não cumpre deveres e mandamentos de Deus. E esses homens que cumprem mandamentos, eles transformarão a sua família. E em bem pouco tempo, depois que acabar toda essa pandemia, nós vamos ter famílias curadas e restauradas por causa de um homem que está naquela casa. Nós vamos ter famílias totalmente transformadas por Deus, por causa de um homem. Eu quero dizer aqui a vocês, homens, e aos que estão assistindo, você não está na casa errada. Deus te colocou na casa certa. É por tua causa que essa família vai ser sacudida pelo poder de Deus. É por tua causa que vai haver transformação em tua casa. É por tua presença ali que vai haver prosperidade e o nome do Senhor vai ser glorificado. Algum homem deveria gritar glória a Deus com o que eu estou dizendo aqui agora. É assim que imita, se sujeitando em sacrifício. Se sujeitando em sacrifício. Eu ouvi alguém dizendo assim, lá em casa só eu que peço perdão. Alguém homem, só eu que peço perdão, só eu que peço perdão, só eu que amo, só eu que... Mas aí eu vou ler o texto da Bíblia, diz que Jesus deu o primeiro passo antes da igreja. Não sei, eu deveria pregar para as mulheres, né? Acho que as mulheres interagem mais, acho que as mulheres reagem mais. Os homens falam, num pleno domingo de manhã você traz uma palavra dessa para nós? Tanta palavra. Número 2, segundo mandamento. Segundo mandamento de Deus para um homem é esse: sujeite-se a Cristo como o seu cabeça. Esse é o segundo mandamento. Se sujeita a Cristo como o seu cabeça. Cristo é cabeça do homem. Efésios 5:23, como lemos aqui na abertura, Cristo é o cabeça. E nós devemos nos sujeitar a Cristo como cabeça, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. E isso, como já lemos, fortalece em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mandamento de Deus para o homem, segundo mandamento de Deus para o homem: tenha Cristo como seu cabeça. Sabe como eu diria isso de uma maneira mais direta, para um homem? Não seja descabeçado. Cadê os homens aqui? Homens que estão aqui, homens que estão me assistindo, não seja um homem descabeçado. Alô? Homem descabeçado é uma luta para uma mulher. Eu fico com dó delas. Homem descabeçado é uma luta para ela e uma luta para filhos. Não seja descabeçado. Eu fiz questão de ler sobre os descabeçados. Querem saber, não? Querem, não? Quem é que quer saber com expectativa? Quem quer? Os descabeçados necessitam de juízo. Os descabeçados têm dificuldade de avaliar as coisas. Silêncio, hein? Apesar que eu estou ouvindo o grito dos irmãos em casa. Os descabeçados agem sem responsabilidades. Os descabeçados faz coisa errada e o que é pior, repete. Alô? Então, olha um mandamento de Deus para o homem. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. O homem, sujeite-se ao cabeça, não seja um homem descabeçado. Flua em Deus. Olhe comigo Efésios capítulo 5, versículo 10, por favor. Projete aí, veja nessa projeção comigo, Efésios 5, 10, por gentileza. Dê uma olhada. Quando fala de um homem se sujeitar a Cristo como cabeça, olha para isso.
Leia bem alto aí para um homem, gritado aí para ele. Isso é o gritado de vocês? Isso é o gritado? Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Os descabeçados fazem isso? Não. Olha o versículo 17. Dá uma olhada no versículo 17. Dá uma olhada. O que disse aí? Você e eu sabem que existem mulheres por aí afora e filhos sofrendo porque falta um homem de pacto naquela casa. Quantos sabem disso aqui comigo? Quantos sabem disso? Vocês sabem que em algumas igrejas, famílias estão sofrendo porque falta um homem lá. Porque na verdade ele está descabeçado. Falta um homem lá assim, ó, caminhando nesse sentido aí, ó, buscando se sujeitar ao Senhor e se sujeitar à sua palavra. Número 3, outro mandamento, vou rápido, ninguém dá glória a Deus, eu vou rápido. Irmãos, o que eu estou te falando aqui não é para, olha, tem uma porta aberta para você, amanhã você vai ganhar um carro, mas pode te garantir, esse tipo de mandamento vai mudar radicalmente tua família. Por anos, vai mudar radicalmente tua família, a minha também, por anos. Terceiro mandamento de Deus, lê bem alto esse aí, para ver quem gosta. Ninguém gostou? Sujeitar-se à sua esposa no temor de Cristo. Isso é um mandamento de Deus para o homem. Mal interpretado, inclusive, por aí afora, né? Mal interpretado. Mas o texto aí de Efésios 5:21 diz isso aí, ó. Gostaria que você visse a fundamentação desse mandamento aí, ó. Leia bem alto, todos. Sujeitai-vos uns aos outros como? No temor. Esse N-O que aparece aí significa dentro, no mergulho, tá? Sujeitai-vos uns aos outros dentro do temor de Cristo, mergulhados no temor do Senhor, tá? Então, todo e qualquer homem de pacto não tem dificuldade alguma de se sujeitar à sua esposa quando ela fala e se comporta dentro do temor de Cristo. Alô? Quando ela fala com a birrinha dela, aqui não tem não, graças a Deus. Quando ela fala com o biquinho dela, quando ela fala com alma, quando ela fala endemoniada, que aqui também não tem, a mulher de Jó estava endemoniada, vocês sabem disso, né? Falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Estava endemoniada a mulher de Jó. O que é que ele fez? Se sujeitou? Ele fala, quando fala uma louca, fala tu. Sai fora desse negócio. Mas quando ela fala no temor de Cristo, ela está dando para esse marido uma profecia. E é o que Deus vai fazer, levantar homens que tenha dentro de casa uma profeta de Deus. Ela tem boca profética, para ela falar e ele dizer, sim, eu vou me sujeitar, porque isso aí não é a alma dela, isso aí está fundamentado na palavra, é Deus falando comigo. Agora olha que coisa interessante, quando eu comecei a ler a Bíblia a respeito desse assunto aqui, super interessante, no temor, disse aí, Provérbios capítulo 1, versículo 7, deixa eu projetar para vocês verem. Interessante. Uma mulher falando no temor de Cristo. Bom, aqui eu estou falando dever para o homem, mas também vocês vão pensando nas mulheres, sim ou não? Provérbios 1, 7. Leiam. Quem é que despreza? Quem é que despreza o temor do Senhor? Os insensatos. Então, um esposo está ali, ouvindo a esposa falar e se comportar dentro do temor de Cristo, ele deve obedecer, ele deve se sujeitar. Porque não é a voz dela falando. Me faça entender, sim, não? Porque não é a voz dela falando, é Deus falando através dele. Agora, também fui ler o livro de Provérbios. Me ajude. Leiam comigo, Provérbios capítulo 8, versículo 13. Vai ficar claro agora para todos. Tem 5 princípios aí dentro desse Provérbios 13. 5 princípios do temor de Cristo. Está aí, ó. 5 princípios. Quando uma mulher ou quando um homem também falar ou se comportar assim, isso é temor de Cristo. O temor do Senhor consiste em, leia, número 1, odiar o mal. Número 2, rejeitar o orgulho. Número 3, rejeitar a arrogância. Número 4, rejeitar o mau comportamento. Número 5, falar perverso. Olha, quando uma esposa está dizendo para ele, ou está falando com ele no temor de Cristo, é bom que ele obedeça. Lá no mundo dizem que ele é o quê? Quando ele faz isso?
Diz que ele é mandado, né? Diz que ele é mandado, né? Bom, mas aí eu tenho uma resposta boa para dizer para os homens. É bem melhor ser mandado por uma mulher dessa com voz profética do que ser guiado por uma Jezabel. Ainda bem, um homem reagindo, graças a Deus. Um homem reagindo. Os homens aqui que tem uma mulher dessa, dê um grito de glória a Deus aqui, por favor, me ajuda. Você já viu? E vocês sabem, homem não amanhece todo dia com razão. Homem não acerta todo dia. Homem não tem razão todo dia. Mas no dia que ele não tem razão, será muito bom ele ter uma mulher lá, no temor do Senhor, que diz: meu amor, muda a sua opinião, muda a sua palavra, muda seu comportamento. Se ele for sensato, ele vai se sujeitar a isso. E quando se sujeita a isso, ele não está se sujeitando a ela, ele está se sujeitando ao temor do Senhor. Ele vai ser abençoado por isso. Ainda que o mundo lhe interprete mal, ignore o mundo. Sempre quando eu estou lendo esse mandamento, eu lembro de um homem dirigindo perdido. Que homem todo, perdido. Algum homem aqui já se perdeu dirigindo? Além de mim? Poucos se perderam. Ai, que bênção, nunca se perderam. Já se perderam com a mulher do lado, a esposa do lado? Alguém aqui, algum homem, já se perdeu com a esposa do lado? E ela avisando que você está perdido. Quantos aqui já se perderam assim? E ela avisando: meu amor, era para ter entrado ali, ó. Fala: o quê? Imagina, meu bem. Imagina, eu tenho mente fotográfica, eu sei bem onde é que eu estou. E aí ele vai, continua, acelera. E ela fala: meu amor, lá atrás nós deveríamos ter entrado à direita. Ele está com o biquinho dele elevado, ele não se sujeita, ele está todo, etc. Não se sujeita à mulher dele, nem se sujeita ao GPS, dizendo: olha, era para entrar, entra. Ele não se sujeita. Ele não se sujeita. É por isso que ele não se sujeita, porque o GPS é uma mulher, ele está coisado. 35 quilômetros depois que ele está perdido. 35 quilômetros depois que ele está perdido, ele fala: meu amor, estou perdido. Ele tem que ouvir ela dizer assim, quando você olha aquela placa lá escrito retorno, você entra nela. Aí machuca o ego do homem, sim ou não? Aí aquilo chega, vai entrando como se fosse um punhal no ego dele. Retorninho ali para o Senhor. Aí você faz aquele sorriso amarelo, dá seta, retorno. Ela fala: agora caminha tudo de volta, quando chegar a hora de entrar eu te aviso. Além de mim, quem já passou por isso aqui? Os machos, corajosos, quem já passou por isso? Quando chega, ela fala: agora dá seta que é a próxima que você vai entrar. É a esquerda agora, tá? Era a direita, agora é a esquerda. Dá seta. Aí deu seta, chegou, tá vendo? Aí você vê uma mulher toda, olha aí, eu não te falei? Porque todo homem que não se sujeita a uma mulher no temor de Cristo, quando ele volta, quando ele quebra a cara, quando ele volta em casa, o que ela diz? Eu não te avisei, eu não te falei. Ela fala essas coisas, não fala? Então, isso é um mandamento de Deus para o homem. Ela não está ali somente para preencher um espaço. Ela está ali para, no temor de Cristo, ser uma voz profética, ser um guia, abençoá-lo, dizer coisas poderosas. Alguém aqui está recebendo o que eu estou falando, eu acho. Número 4, outro mandamento, aí ó, lê bem alto. 2, que bom. 1, 2, 3, igreja toda. Isso é mandamento de Deus para o homem, atrair o respeito da sua esposa. Isso é mandamento dele, Efésios 5, 22. Está escrito a palavra do Senhor em Efésios 5, 22. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porque vocês são submissos a ele. Olha, se ela vai respeitá-lo, é porque ele atraiu o respeito dela, sim ou não? Ele atraiu esse respeito. Quando eu era criança, meu pai dizia: conquistar uma mulher todos os dias não é tão difícil assim. Conquistar uma por dia não é tão difícil assim. Aliás, ultimamente disseram que é só fazer assim que está certo. Não é só fazer. Como é que é? Estou ruim disso aqui. É só fazer assim. Ultimamente. Mas conquistar a mesma todos os dias, isso é papel de homem. A mesma, todo dia. Conquistar várias talvez não sejam difíceis, mas conquistar a mesma todo dia, atrair respeito da mesma todos os dias, isso realmente é o que o Senhor quer de cada um de nós. Quantos estão recebendo? Como é que faz isso?
com um princípio, o seguinte princípio: desenvolva a missão que Deus lhe deu. Aí você atrai o respeito da sua esposa. Desenvolva a missão que Deus te deu. Deus deu para cada homem que tem uma esposa e que tem filhos a missão de evangelizar tua família, pastorear tua família e discipular tua família. A missão de pastorear e discipular tua família não é do apóstolo. É sua. A responsabilidade é sua. É sua, você que tem que pastoreá-la. E pastorear significa alimentá-la e protegê-la. Isso é pastorear. Discipular significa confrontar caráter. É você que tem que fazer. Olha, é claro que se você não fizer, o apóstolo também faz. Mas é melhor que você faça. É mais confortável você fazer. E abençoá-la. Confrontar o caráter. Outro princípio para atrair o respeito dela: honre a sua esposa. Amém ou não? Honre a sua esposa, ore por ela, deixa ela acordar e ouvir você dizer: Senhor, ore por ela. Eu não ia perguntar isso aqui, vou perguntar, vocês não respondem nada, deixa gravado aí. Quantas mulheres têm o costume de acordar e ver seu marido orando por você? Aleluia. Aleluia. Trate a sua esposa com cortesia. Abrir porta de carro, irmão, não é coisa de 1900 e pedra. É respeito, é honra, é cortesia. Alô? Puxar a cadeira para ela sentar na cadeira ao redor da mesa é cortesia. Levar café da manhã para ela, pão de queijo com café com leite, é cortesia. Só as mulheres interagindo agora. Fala, Deus, fala mais. Fala mais. É cortesia. Trate ela com diplomacia, com generosidade. Trate ela assim. Eu diria o seguinte, para ajudar vocês: do jeitinho que você tratou a sua mãe quando era solteiro, trata a sua esposa pelo menos igual ou melhor. Talvez alguns homens que estão me assistindo não vão poder usar o modelo de como tratou a mãe para tratar a esposa, porque tratou a mãe muito ruim. Então não serve como modelo para tratar a esposa, porque tratou a mãe muito ruim. Mas nós aqui somos diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Trata a esposa igual ou melhor nesse sentido, com respeito, etc. Número 5. Indo rápido. 5º mandamento de Deus para o homem. Alguém poderia ler? 1, 2, 3. Ser cabeça da esposa. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Disse lá, porque o marido é o cabeça da esposa. Mais uma vez, Efésios 5, 23. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Eu quero ensinar com esse mandamento o seguinte: estabeleça o organograma de Deus na sua casa. O organograma de Deus de 1 Coríntios 11, 3, que diz: Deus é o cabeça de Jesus, Jesus cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. São um organograma nesse sentido. Quem está debaixo da autoridade de quem? Agora, não se equivoquem que quando Jesus está tendo o Pai como cabeça, isso não diminui Jesus. Isso é princípio do reino. O homem, cabeça da esposa, não diminui a esposa, é princípio do reino. É prazeroso caminhar debaixo do princípio da submissão, porque esse é princípio do reino. Então esse homem precisa cumprir esse mandamento, ser o cabeça da sua esposa, como Cristo é cabeça da igreja. Amém ou não? Vou dar uma novidade para vocês boa, vou dizer uma palavra boa a vocês. Dentro do seu pulmão, sabe o que está armazenado aí? Oxigênio. Dentro do estômago de alguns aí hoje, sabe o que está armazenado? Café da manhã. Alguns devem ter tomado café aí, não sei. Dentro da nossa cabeça, sabe o que deveria ter armazenado? Além de miolo, sabedoria de Deus. Sabedoria. Sabe por que o homem é cabeça? Para que ele armazene sabedoria de Deus para ela. Alô? É para isso que ele é cabeça. E eu não sei se vocês perceberam, na cabeça tem os órgãos, tem os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Está na cabeça também. Os 5 sentidos estão ali. Então eu entendi que esse homem cabeça, com sabedoria de Deus,
ativa a visão da mulher dele. Só uma mulher diz amém? Ativa a visão da mulher dele. Ele quebra a visão dela. Ou, trazendo para a linguagem mais nordestina, ele quebra os olhos dela. Fala, meu amor, deixa eu abrir teus olhos. Ele quebra os olhos dela, tá? Alarga a visão. Esse homem, em sabedoria, ele destrava a boca profética da mulher dele. Pode ser que não seja ontem, ou não vai ser amanhã, mas ele continue trabalhando por isso, para destravar essa boca profética, o paladar, a boca profética, tirar da boca dela a fofoca, a calúnia, o falatório, e botar na boca dela uma palavra tremenda. É esse homem que destrava a audição dela para ela ouvir som do céu. É esse homem que vai destravar o olfato para ela sentir o cheiro da presença, o cheiro do azeite do Senhor. E é esse homem que trabalha com ela, com sabedoria, para que o tato dela, a sensibilidade espiritual seja forte. Porque quando falta sensibilidade, alguém pode se machucar e muito. Sem sensibilidade alguém pode se queimar. Sem sensibilidade alguém pode se cortar. Sem sensibilidade alguém pode passar frio desnecessário. Tem muita mulher sofrendo porque falta um macho naquela casa. Desculpa eu ser direto aqui a vocês e a quem está assistindo, mas Deus vai levantar homens de pacto nas casas de forma poderosa. Homens que serão cabeça. Homens que vão ativar a sabedoria de Deus dentro dessa casa. Eu faço parte do hall de pastores que eu vou dizer a vocês aqui agora. Eu e outros pastores jamais conseguimos vencer com uma mulher quando ela não teve um homem dentro de casa para fazer o papel dele. Jamais vencemos. Jamais vencemos. Quando ele está ali, ele fala, meu amor, desculpinha, está escrito. Está escrito. Vem para cá para a palavra. E vai funcionar. Não, ele é o cabeça, ele tem sabedoria armazenada de Deus. Ele busca sabedoria. Vai ter uma hora que vai dar certo. Vai falar, meu amor, desculpa, você está errada, sinto muito. Muda isso aí, glória a Deus. Pronto, vai ter uma hora certa. Mas vai ter que fazer. Vocês não estão recebendo, não? Estou falando para quem já é casado, estou falando para quem vai casar um dia, estou falando para as irmãs que são solteiras, para quando você for arrumar um esposo. Aí, você fala, irmão, está disposto a cumprir esses mandamentos? Porque eu não estou disposta a me submeter a um descabeçado. Se você estiver disposto a cumprir mandamento, eu estou disposta a caminhar com você até Jesus voltar. Número 5. Número 6, qual é outro mandamento de Deus para o homem? Amar a esposa, como Cristo. Você fala, é muito fácil. Não é tão fácil assim. Porque alguns aí, quando falam em amar, já pensam naquilo. Marido, capítulo 5, versículo 25. Cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. E assim como Cristo amou a igreja, olha como que Cristo amou. Fazendo sacrifício por ela. É assim que Cristo amou a igreja. Fazendo sacrifício por ela. Ao ler os versículos do 26 até o versículo 33, você vai encontrar alguns princípios de como amar a esposa. Letra A, santificando essa esposa, separando ela da desonra. Santificando, aí está o versículo 26, a fim de santificá-la. Outro princípio aí para amar a esposa, purificá-la por meio da palavra de Deus. Olha lá, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra. Bota a palavra nela, irmão. Abre a Bíblia, manda a palavra para ela. Manda a palavra para ela. Alguns homens não sabiam disso e vão saber agora, e outros já sabiam e continuam sabendo. Glória a Deus. Nós homens não estamos em casa somente para prover feijão e arroz, mas para prover também pão do céu. Pão do céu. As devocionais que alguns homens têm costume de botar, as mulheres também, bota para o planeta ver. Vamos mandar primeiro para ela. Eu mando minha devocional todo dia lá na minha casa. Eu mando lá no zap dela. Ó o que Deus falou hoje. Ela, lê de novo. Leu? Não, lê de novo. Vamos ler comigo. As devocionais aí outra vez. Mandando a palavra outra vez. Outra maneira para amar a esposa está aí. Apresentando-a como uma igreja gloriosa, né? Disse aí, essa igreja gloriosa é a seguinte, cheia da glória de Deus. A maneira de amar a esposa é fazê-la ser cheia da glória de Deus. Fazer ela ser cheia da glória de Deus. Uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher de busca por Deus. Essas mulheres vão transformar o planeta. Você sabia que quando tem mulher assim, um exército de 10 mil homens não tem medo de se submeter a ela?
Porque foi assim no Antigo Testamento. Um exército de homens guerreiros treinados para a guerra se submeteu a uma mulher. Uma profeta de Deus. Ela estava cheia da glória, cheia da presença, cheia da unção do Senhor. E outro princípio para amar a esposa é amando o seu próprio corpo. Isso está lá no versículo de número 28 e 29. Esse é o princípio de como amar a esposa, amando-a como ama seu próprio corpo. O que a gente faz com o nosso próprio corpo? Põe água, põe comida, põe repouso. Tem mulheres que não estão repousando porque falta alguém para amá-la. Tem mulheres que não estão se alimentando bem, fisicamente e espiritualmente. Número... Qual o outro mandamento agora? 7. Pronto, 7. Sétimo mandamento de Deus para o homem. Estou indo rápido. Qual é? Qual é? Deixar o pai, deixar a mãe. Efésios 5:31. Portanto, deixará o seu pai e sua mãe. Deixar pai e mãe. Então, os que já casaram aqui, tem certeza que já casou? Quem já casou aí? Glória a Deus. Tem a esposa, vai com ela até quando? Até quanto tempo? Até Jesus voltar? Até o arrebatamento? Tem certeza? Então vamos, é isso aí que ele quer. Deixará o pai e mãe. Esse é um mandamento, tem que deixar pai e mãe. Então precisa deixar em 3 aspectos. Na vida espiritual, alguém que casou agora, tem que sair da cola de ora por mim, vai criar sua vida de oração também, vai crescer sua vida de oração, sua vida espiritual. Você tem que falar como os samaritanos disseram para a mulher de Samaria: não é mais pelo que você fala que nós cremos em Jesus, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nós cremos que Ele é o Senhor. Tem experiência com Deus. Agora é a sua vez. Quando são pequenininhos, estão debaixo da oração e jejum de papai e mamãe. Agora não está mais, deixa papai e mamãe, ainda que eles orem por nós, ainda que Ele nos abençoe, evidentemente, mas você casou, desenvolva a sua vida de oração e jejum. Segundo, deixe também psicologicamente. Qualquer coisa, vou contar para minha mãe. Deixa pai e mãe, fica livre, não é assim que funciona. Deixe-os sentimentalmente. Agora, primeiro vamos resolver entre nós, vamos conversar entre nós, vamos ministrar entre nós. E número 3, outro princípio: deixe-os em paz financeiramente. Você casou agora deixe-os. Não é problema que Ele nos abençoe, evidentemente, mas agora é a nossa vez de produzir e também fazer. É bonito, é digno, é bíblico e é poderoso para a nossa vida, em nome do Senhor. Amém ou não? E 8º mandamento, acabou. Qual é? Se unir a sua esposa e se tornar uma só carne com ela. Também não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com sexo aqui também não. Necessariamente não. Isso tem a ver com se tornar uma só pessoa. Isso tem a ver com se tornar uma só pessoa até Jesus voltar. Caminharem dentro do mesmo princípio até Jesus voltar. Vocês vão percebendo que quando vão passando anos, os casais começam a se parecer. Eles parecem em maneira de falar, em maneira de pensar. Algumas vezes eles nem fazem reunião para determinarem assuntos, porque já sabe o que o outro está pensando. Sim ou não? A gente que já viveu aí mais que 10 anos casado, 20 anos casado, a gente sabe de que começa a se parecer bastante. E minha mãe Cleide, ela disse assim: quem dorme no mesmo colchão tem a mesma opinião. E ela me ensinou isso, por quê? Porque algumas vezes os pastores vão aconselhar e vai aconselhar a esposa, e ela fala: isso é o que eu estou pensando, tá? Meu marido não pensa nada disso. Não é verdade, ele pensa igualzinho. No fundo ele pensa igualzinho. Se ele não pensasse igual, ela não estava falando assim. Ou às vezes é ele que vai lá e fala: olha, pastor, é eu que estou pensando. Ela não pensa nada desse jeito. Ela pensa diferente. Não é verdade, no fundo ela pensa igualzinho. Quem dorme no mesmo colchão tem a mesma opinião. Alô? Então, ele está falando que o mandamento aí é se unir e se tornar os dois uma só carne. O homem se torna uma só pessoa até a morte. É uma aliança, é uma união até a morte
não vai quebrar por absolutamente nada. Então, se esse mandamento vai ser cumprido e tem que ser cumprido, todo homem, toda mulher tem que pensar, todos nós aqui inclusive, que toda aliança que vai durar até a morte tem ferimentos e tem cicatrizes. Que silêncio, estou na igreja certa? Sim, não? É forte? Ninguém é difícil, né? Vamos lá, de novo. Toda aliança que vai durar até a morte tem ferimentos e tem cicatrizes. Não é possível uma aliança durar até a morte sem ferimento e cicatriz. Foi o que o Senhor falou no Pentateuco. Quando o escravo não quiser ir embora e quiser servir ao seu Senhor até a morte, fura a orelha dele, fere ele. Daí para frente ele vai viver com você para o resto da vida. Toda aliança que vai durar até a morte tem ferimentos e tem cicatriz. Por que é que as pessoas querem ficar trocando de aliança toda hora? É porque não foram curadas para entender que tem ferimentos, não querem se ferir de novo. Aí elas ficam querendo trocar, mas não entenderam. E quando chegar na outra aliança, lá também vai ter ferimentos. E lá também vai ter cicatriz, porque foi o Senhor que falou. E Ele nos fundamentou isso quando Jesus morre e tem ferimentos nele e tem cicatriz, para dizer para nós que a aliança que vai durar até a morte tem ferimentos e tem cicatriz. Nós temos Jesus nos dizendo isso. Se vai ter aliança comigo, está aqui o ferimento, está aqui a cicatriz. Olha aqui na minha fronte, olha aqui nas minhas mãos, ferimentos e cicatriz, para garantir uma aliança até a morte. A Bíblia nos diz a circuncisão, que para ter aliança com Deus, deveria ter circuncisão. E a circuncisão causava um ferimento no nenê, no 8º dia de vida. Mas quando o nenê crescia, ele pensava, essa cicatriz aqui é a garantia, ou é a marca da aliança que eu tenho até a morte. Essa aí é a marca. Então, esse homem que se une a essa esposa, tem que entender, nós iremos caminhar unidos e aliançados até a morte, até o arrebatamento de Deus de um para o outro, ou para ambos, em nome do Senhor, sabendo que aqui dentro vai ter ferimentos, sabendo que esse ferimento vai ter cicatriz, porque em Atos capítulo 16, o carcereiro chicoteou os apóstolos, feriu os apóstolos. Tempo depois, quando houve todo aquele milagre da libertação, os mesmos que feriram resolveram fazer curas neles. E aqui está o princípio do perdão e da aliança, lindo e bonito. Quem feriu está disposto a passar o medicamento, e quem foi ferido deixa quem feriu fazer a sua parte. Isso vai levar para dentro de um casamento, então, porque lá os dois vão ter ferimento, vai ter cicatriz. Quem feriu fala, arrependido, deixa eu lavar seus vergões. O outro pode falar, não quero nem que você me toca. Você me feriu, agora vem dar uma de bonito, agora. Não, agora dê uma de bonito. Feriu, dê uma de bonito. Pronto, não tem nenhum problema. Tá? Isso aqui é princípio bíblico do Senhor para nós. Tá? Os que quiserem aliança até a morte. Os que têm medo de se ferir, eles ficam procurando novas alianças, novos relacionamentos, novas coisas. Aí sai desse relacionamento, aí vai para aquele, fica pulando. Só que saiu de lá ferido. Aí acha que vai chegar no outro e não vai se ferir mais. A expectativa não está na aliança, está em não se ferir de novo. Mas vai ter ferimentos sim, senhores, porque o nosso Deus não mente. E quando tem ferimentos e tem cicatriz, é a marca de que a aliança não vai quebrar. Os casais que entenderam isso sabem que toda vez que nascer um nenê, é mais um ferimento. E é mais uma cicatriz. E cada vez que tem um ferimento e tem uma cicatriz, não é para enfraquecer a aliança, é para fortalecer a aliança. Ferimentos e cicatrizes deveria ser usado por gente com maturidade para fortalecer a aliança. Quanto mais tem ferimento, quanto mais tem cicatriz, mais fortalece a aliança. Quanto mais nasce nenê, mais fortalece a aliança. Amém? Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Tá? E eu concluo dizendo uma coisa para vocês. O amor do esposo ativa a submissão da esposa. O amor do esposo ativa a submissão dela. E diria isso também ao contrário. A submissão da esposa ativa o amor do esposo. Então assim, nós estamos trabalhando para que famílias restauradas se levantem. O Espírito Santo resolveu nesse tempo restaurar as famílias.
de maneira poderosa. Talvez você está ouvindo essa palavra hoje e fala: o que isso tem a ver com a minha semana? Amanhã, onde que isso vai se encaixar na minha semana? Isso vai mudar radicalmente a sua semana. Isso vai mudar radicalmente o seu mês. Isso vai mudar radicalmente todo o final desse ano de 2020. Isso vai mudar radicalmente toda a sua vida, se você e eu começar a cumprir esses princípios e mandamentos do Senhor. Muda radicalmente, e aí não é uma portinha que vai se abrir, são portas se abrindo constantemente em nossa vida, porque queremos cumprir princípios. Eu não vim aqui lhe dizer: se prepare que vai abrir, e vai abrir portas ou etc. Eu não vim dizer isso. E pode ser que ela abra também, em nome do Senhor. Mas não foi isso que eu vim dizer a você. Eu vim dizer a você que Deus vai restaurar a tua família, vai restaurar a minha família, para que nós possamos caminhar fluindo em Deus. E daqui a 10 anos, antes de ontem eu fui com a Inês ao Correio, cheguei lá no 65, e fiquei olhando um bairro aqui na nossa região. Eu fiquei olhando o bairro e falei: Deus, fazem 20 anos que eu passei aqui. Misericórdia, passou rápido. Então eu pensei: os próximos 20 anos quero fazer alguma coisa significativa. Os próximos 20 anos quero fazer algo. Ali, pensando nisso, me derramando também com o Senhor, e pensando nisso, nos 20 anos, vou querer olhar melhor os mandamentos do Senhor, por querer cumprir melhor como um homem de pacto na minha casa, porque se a minha casa estiver restaurada, com certeza o bairro vai estar abençoado também pelo Senhor, para a honra e para a glória do nome dele. Eu não sei quantos recebem o que eu estou dizendo aqui, eu não sei quantos homens recebem o que eu estou dizendo aqui, mas quero te falar, homem de Deus, Deus vai te usar de forma poderosa nessa tua casa. Você está na casa certa, Deus vai te usar para abençoar a tua esposa. Eu quero dizer para os homens aqui, assim como num grande barco ou num grande navio tem um leme lá abaixo dele, o leme é menor que a embarcação, assim você será esse leme para essa família. Você será o leme que Deus vai usar na tua casa. Os homens que estão aqui, os homens que estão me assistindo, você será o leme que Deus vai usar para guiar tua esposa e filhos para o altar do Senhor. Você não vai dar tréguas, ela não vai errar o caminho, ela não vai errar a bússola, ela vai caminhar na direção do altar do Senhor, porque você é leme. Você não vai estar descumprindo suas funções e mandamentos. Você vai se levantar em glória, você vai se levantar em honra, e os que vão casar aqui vão caminhar na mesma unção, vão caminhar no mesmo poder de Deus. Homens e meninos que estão me ouvindo, há uma necessidade grande por homens de pacto no Brasil e no mundo. Há uma grandiosa necessidade. Há uma necessidade. E quando se levantarem esses homens, pode ter certeza, como diz o meu pai Jéssica, os homens bolachões vão se transformar em homem de pacto. Homem de pacto, em nome do Senhor. Fique de pé onde você está, por gentileza. Eu quero orar por cada homem aqui essa manhã. Eu quero orar também pelos homens que estão me assistindo. Quem sabe essa palavra está tocando um homem que disse: não sei o que fazer. Bom, então aí tem uma direção para você. Os mandamentos de Deus sendo cumpridos vai trazer transformação na tua família, vai trazer transformação na tua esposa, vai trazer transformação na tua casa. Eu aprendi com o meu pai alguns anos atrás, Géser, Cleide, é o pensamento que ele tem, e eu partilho do mesmo pensamento. Quando chegarmos no céu, irmãos, a primeira coisa que o Senhor vai perguntar é: cadê tua esposa? Cadê a esposa? Cadê os filhos? Cadê a mulher que eu te dei? Não adianta você falar: Senhor, não adianta. Eu sei que existem mulheres que não são fáceis, não. O sangue de Jesus tem poder. Eu sei que existem algumas Mical em casa, eu sei disso. Eu sei que tem algumas mulheres que parecem Mical, azeda, amarga, sangue de Cristo, ventre ressequido, sangue de Jesus tem poder. Tem umas bexiguentas que só Jesus para dar graça. Eu sei disso, mas se Deus pegou essa mulher e deu para esse homem, é porque ele pode suportar, ele pode carregar. Não deu uma dessa para mim, graças a Deus, mas se ele deu para um homem, é porque ele vai poder carregá-la. Deus não dá peso que você não pode suportar. Então, se ele deu para esse homem, é porque ele vai poder suportar, ele vai trazê-la para o altar, ele vai fluir com ela. Deus deu, Deus dará condições para isso em nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque cada um de nós aqui, não estou falando com demagogia alguma, e nem para passar mel em boca de ninguém. Eu conheço as esposas de cada um de nós aqui, e de alguns inclusive que estão me assistindo, para saber que de verdade Deus tem sido bom com a gente, nos colocar a mulher de Deus ao nosso lado. E para saber que se chegamos até aqui e prosperamos até aqui, é porque Deus colocou uma mulher de Deus ao nosso lado. É porque o Senhor foi bom conosco, que apesar de mulher ter sentimento diferente como homem, apesar disso, quando nós ministramos, elas estão dispostas a se quebrantar pela palavra e pela unção do Espírito Santo, e dizer: se está escrito, é assim que vamos fazer. Se o Senhor falou, é assim que vamos fazer. Então eu louvo a Deus por esse tempo aqui poderoso.
E porque Deus está levantando homens assim com essa unção. Quantos aqui estão recebendo o que eu estou falando? Homens de Deus, Deus vai restaurar a tua família por tua causa. Deus vai abençoar a tua casa mais ainda por tua causa. Eu vou dizer de uma maneira diferente: você é o culpado da bênção de Deus que vai chegar em tua casa de forma poderosa. Você será o causador da bênção do Senhor na tua casa, na tua esposa e na tua família, em nome do Senhor. A tua próxima geração será abençoada. Teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos serão muito diferentes e farão coisas muito maiores por conta desses mandamentos. Essa é a minha palavra e essa é a minha oração. E também para quem está assistindo, levanta as tuas mãos ao Senhor, ora comigo, vamos, abre a tua boca. Senhor, eu quero orar pelos homens de Deus. Essa semana foi semana do homem de pacto, essa semana foi comemorativa, e eu quero abençoar cada homem aqui que está assistindo, e os que estão também recebendo essa palavra aqui agora, e declarar que o Senhor levantará esses homens, e que a palavra que eu estou ministrando, e não consigo tocá-los, porque homem não toca outro homem, voz de homem não toca coração de homem. O teu Espírito Santo fale mais fundo, o teu Espírito Santo toque de forma poderosa, para a honra e para a glória do teu nome. Eu os abençoo para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.